A pedido de muitos inscritos do canal, eu estarei fazendo um vídeo agora falando a respeito da aparência física de Jesus Cristo. Você já se perguntou qual seria a aparência do Messias, do Salvador? Muitos e muitos tentam falar a respeito, fazendo suposições, e ao longo do tempo Jesus foi retratado de diversas formas, mas uma das formas que ele foi mais representado sempre foi um homem com a aparência de um europeu, com cabelos loiros e olhos azuis. Mas nesse vídeo eu estarei falando a verdadeira aparência de Jesus, baseando-me na Bíblia, na geografia e na etnia dos povos do Oriente Médio. Fiquem com o vídeo e deixem os seus likes. Antes de começar a falar a respeito do assunto, eu quero enfatizar aqui que este estudo ele está baseado nas etnias do Oriente Médio, dos povos semitas, e também está baseado nas escrituras sagradas, na tabela das nações de Gênesis capítulo 10 e também do livro de Crônicas a respeito da origem dos povos, segundo tradições judaicas antigas e também com base nos achados arqueológicos e principalmente da geografia do Oriente Médio. A primeira coisa que nós precisamos saber antes de descobrir qual era a aparência de Jesus Cristo é saber qual era a sua etnia, de quais povos Jesus Cristo veio, qual era a sua origem humana. Primeiramente, nós precisamos saber esta parte. Mas antes disso, eu vou falar a respeito das representações de Jesus ao longo do tempo. Por muito tempo, por incrível que pareça, Jesus sempre foi retratado como um homem europeu, muito parecido com um homem alemão, com um homem de origem germânica ou até mesmo de origem celta. Sempre foi representado como um homem alto, de olhos azuis, pele muito, mas muito branca e, assim, uma pele muito clara, né? Como tipicamente um europeu. Porém, isso é totalmente errado, isso é totalmente falho. Isso vai contra as escrituras sagradas, até porque Cristo não fazia parte da descendência dos povos brancos. Por quê? Porque os povos brancos são descendentes de Jafé, ou seja, os ruivos, os loiros, os povos europeus, eles têm a sua descendência no filho de Noé, Jafé, isso segundo as tradições judaicas e segundo as interpretações bíblicas do livro de Gênesis a respeito da origem dos povos na humanidade nos dias de hoje. A Igreja Católica, até os dias de hoje, representa em suas imagens de esculturas um Cristo loiro, muito loiro, branco e de olhos azuis. É sempre representado da mesma forma, um Cristo loiro, branco, de olhos azuis. Nos filmes, no cinema, ele também é representado da mesma forma, loiro, de olhos azuis e muito branco. Porém, isso está totalmente equivocado e está contra a Bíblia. Outra curiosidade muito interessante é que nos dias atuais existem também teorias que vão dizer que Cristo era um homem negro, né? Eles vão declarar que Jesus ele era negro. Existem vários vídeos no YouTube falando que Jesus Cristo era um homem negro. Porém, isso também é totalmente contrário às escrituras sagradas, porque Jesus não fazia parte da descendência de Cuxi para ser um homem negro, porque os descendentes de Cuxi são grande parte dos povos africanos, ou seja, Jesus não fazia parte da descendência de Cuxi. O doutor Rodrigo Silva, arqueólogo, um grande especialista que inclusive é negro, ele mesmo diz em suas palavras, em entrevistas, em podcasts, que Jesus Cristo ele era judeu. E o judeu ele não é negro, né? O judeu ele não é negro.
né, originalmente, mas também o judeu não é branco, o judeu não é loiro de olhos azuis, como nós vemos nos filmes, nas representações cinematográficas, né? Dr. Rodrigo Silva, então, ele diz isso. Quem quiser procurar as entrevistas, pode procurar que vocês vão achar. Ou seja, Jesus, ele não vinha da descendência de Ham, ele não vinha da descendência de Cam, porque foi Cam quem deu origem aos povos africanos. Isso segundo as interpretações bíblicas judaicas antigas. Os judeus até hoje interpretam da mesma forma. Então, Jesus ele não veio nem da descendência de Jafé e nem da descendência de Cam, dos negros. Jesus, ele é proveniente de outra descendência, de outra linhagem étnica. Por quê? Porque Jesus, como Mateus capítulo 1 e Lucas vão falar, Jesus ele traça a sua origem diretamente de Davi, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos estes personagens são descendentes do mesmo progenitor, que é Sem, filho de Noé. Sem do hebraico, Shem do aramaico Shim, ou seja, o originador dos povos semitas. Mas, afinal de contas, qual seria a aparência de Jesus? Os povos semitas, eles são diferentes dos povos europeus, que são muitas das vezes loiros, de olhos azuis, pele extremamente clara, e os semitas eles também são diferentes dos povos africanos, que têm o cabelo crespo e também tem a tonalidade de pele muito retinta. Os povos semitas, os árabes, os sírios e os judeus, eles têm uma tonalidade de pele clara amarelada, que se bronzeia facilmente do sol. Eles também têm os olhos tenros, os olhos expressivos, e também tem o nariz arqueado, né? O nariz alongado, o nariz adunco, o famoso nariz adunco, que é comum nos povos do Oriente Médio, ou seja, eles têm tonalidade de pele amarelada, um tom de pele amarelado, né? Amarelo semita, não confundir com os povos extremo-asiáticos, chineses e japoneses, é diferente o termo amarelo para os povos semitas. Os povos semitas, os árabes, os sírios e os judeus, eles têm o cabelo ondulado, muitas das vezes um cabelo escuro, né? Não existe semitas originalmente de cabelo loiro ou ruivo, né? Existem traduções equivocadas de termos em hebraico e aramaico que vão falar que Esaú e o rei Davi eram ruivos, porém o termo em questão não é ruivo, mas sim avermelhado, referente à tonalidade de pele bronzeada do sol. Ou seja, os israelitas eles têm o cabelo escuro, né? Os judeus eles têm o cabelo escuro, assim como os povos sírios e os árabes. E eles têm o cabelo ondulado, né? O cabelo liso ondulado. Mas você se pergunta, por que então os judeus atuais eles são brancos? Isso foi por conta das migrações que eles tiveram e das miscigenações com Askenaz na Europa. Por isso se chamam muitas das vezes judeus askenazitas. Porém, os judeus originalmente semíticos em sua descendência, eles têm o nariz adunco, o nariz arqueado, os olhos expressivos, tenros, né, o rosto alongado e uma feição muito similar aos povos árabes. Sim, os judeus originalmente eles são semelhantes aos árabes, são semelhantes aos sírios e são semelhantes aos atuais iraquianos de origem semítica, ou seja, os israelitas eles são provenientes da descendência de Sem e têm traços semíticos. Muitos tentam usar do Egito para falar que Jesus Cristo ele era um homem negro. Eles tentam usar porque Jesus foi para a terra do Egito. Porém, o Egito, na época, ele já havia passado por várias e várias migrações de povos diferentes para a região, inclusive povos de origem semítica. Tanto que em testes, em análises genéticas de múmias de 3.000 anos e até mais, muitos deles, uma região do Egito, uma grande região do Egito, tendia a parecer mais com os povos do Levante, ou seja, com os povos semitas. As análises de feições para um Jesus Cristo mais semelhante aos povos do Oriente Médio deu origem a algumas imagens.
e que são imagens bem semelhantes aos judeus originais, mais semíticos, e aos árabes também, que tem essa aparência, né? O cabelo escuro, os olhos castanhos, né? O rosto alongado, nariz arqueado, adunco, uma barba farta no rosto, ou seja, eles têm esta feição. Também nós podemos provar essas feições através da arqueologia, na tumba de Benin Hassam, onde mostra os ixos semitas da mesma forma que os árabes iraquianos, sauditas são atualmente. São homens de tonalidade de pele clara, bronzeada, barbados, de cabelo que bate até os ombros ou até o pescoço, né? E tem uma barba, né? Uma barba no rosto e tem o nariz arqueado, como nós podemos ver nessa imagem aí da tumba de Benin Hassam, aí dos Ixos. Inclusive faz uma diferença entre egípcios naturais e Ixos. Existem aqueles que tentam falar e dizer que os antigos israelitas e Jesus era um homem ruivo ou um homem loiro, muito branco, né? Por conta de traduções erradas do texto, onde vai falar que Davi ele era um homem ruivo, porém Davi não era ruivo, Davi era corado, Davi era avermelhado do sol, e não um homem ruivo. Os ruivos são da descendência de Jafé. E os loiros também são da descendência de Jafé, ou seja, Jesus não era loiro, de olhos azuis, e Jesus também não era um homem negro. Os antigos israelitas e os povos semitas, eles são mostrados nesses murais de Benin Hassam, no Egito, e eles são iguais aos atuais árabes, ali da Arábia Saudita, e também semelhantes aos árabes iraquianos, e também semelhantes aos povos sírios, como nós podemos ver nesta imagem aí, onde nós vemos homens de origem semita e mulheres do outro lado de origem semita. E logo abaixo nós vemos egípcios naturais. A aparência bíblica de Jesus, segundo a etnia a qual ele pertencia, Jesus ele não era nem um homem negro e nem um homem loiro, branco de olhos azuis, mas sim um homem de aparência semítica, com olhos tenros, nariz arqueado, o adunco, uma barba farta no rosto, uma tonalidade de pele mediterrânea, uma tonalidade de pele amarelada, clara, bronzeada do sol, e um cabelo ondulado. Inclusive, existem citações históricas de historiadores que dizem que Jesus tinha muita presença, ou seja, esta presença por conta da sua aparência. O historiador Flávio Joséfo, em suas inscrições, ele vai dizer que Jesus ele tinha uma presença muito forte, impactante. As pessoas, quando olhavam para Cristo, elas ficavam todas impactadas. Existe também uma interpretação errada do texto do livro de Isaías, que vai declarar que Jesus ele não tinha beleza, porém no contexto em questão está falando a respeito do martírio de Jesus, onde ele não tinha beleza, sendo espancado, sendo totalmente espancado e batido. Aí ele não tinha beleza aos olhos das pessoas. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo a respeito da aparência verdadeira de Jesus Cristo, que era um semita. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.